o novo Banco de São Paulo. Boa noite, estamos começando mais um Visão Nacional nesta quinta-feira, recebendo hoje o Dr. Mário Celestino de Oliveira, que é psicólogo clínico e terapeuta holístico. O nosso tema hoje é RCA, uma nova conduta terapêutica. Boa noite, doutor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de iniciar o programa perguntando ao senhor o que é RCA. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder explicar mais detalhadamente, mais explicitamente essa conduta, né? Graças a Deus, para mim é uma satisfação enorme ter um trabalho, né? Um trabalho que eu acredito e vou acreditar até o fim, melhorando sempre, estudando sempre, para poder ter uma melhora cada vez melhor. Graças a Deus, o meu trabalho está publicado na revista científica Cérebro e Mente, da Unicamp, tá? Uma revista de neurociência. Estou desenvolvendo 2 trabalhos na Escola Paulista de Medicina sobre essa conduta frente à insônia e a síndrome do pânico. A conduta de relaxamento e controle de aferência. Controle de aferência. Esse nome foi dado na Escola Paulista de Medicina, é um nome, né, científico que obrigatoriamente tem que ter um nome, né, mais declaradamente científico, né? E o que vem a ser o RCA? Relaxamento e controle de aferência. Tu vai falar, puxa, mas o que é isso? É um relaxamento, né, que nós vamos diminuir com a atividade cerebral é diminuída através do relaxamento, ou seja, é controlado a conduta e a indução desse processo de relaxamento. É um negócio relativamente simples, é que o nome deixa um pouco assustado, né? Assusta um pouco a pessoa, mas é isso, é relaxamento para diminuir a atividade cerebral para você poder fazer um trabalho mais adequado para a correção dos distúrbios psicopatológicos. E como funciona o mecanismo do sono? Como é que se dá esse processo? Isso é meio complicado. O sono é o seguinte, basicamente nós vamos atuar na formação reticular. A formação reticular é um conjunto difuso de núcleos e fibras, né, dispostos como um monte de peixes numa rede de pesca, né, que fica situado praticamente no tronco encefálico, né, e que tem uma ascensão caudal e cranial. Cranial para o córtex cerebral e medula espinhal. Então, uma das funções básicas da formação reticular é a indução do sono. Porque o sono existem várias fases, né? E aí o que acontece? Você consegue fazer um relaxamento e através deste você consegue estar ajudando as pessoas nos seus problemas? Isso. Basicamente é o seguinte, nós temos atuação em 3 fases. Atuação sobre o consciente, atuação sobre o inconsciente e atuação do inconsciente sobre o consciente. Do inconsciente sobre o consciente. Entendeu? Então, hoje já é provado que conscientemente você não consegue, pode até conseguir, mas com um prazo muito longo. Entendeu? Eu vi um programa de vocês uma entrevista dizendo, até o médico estava colocando sobre síndrome do pânico. Então, acontece que você pode ter uma fobia de um processo, seja lá qual for, consciente. E você pode ter um processo inconsciente. Agora, aí que dificulta. Conscientemente, você pode fazer um trabalho de relaxamento, mesmo assim, consciente. E você pode trabalhar os distúrbios psicopatológicos que apresenta conscientemente. Mas quando não apresenta através da anamnese, você vê que aquele distúrbio, aquela fobia, não apresenta, olha, eu tenho medo de rato, mas não sei por quê. Porque, na verdade, o ser humano, ele, através do inconsciente, começa a despertar alguns males, né, que o transformam na sua vida consciente. Então, o que o senhor está dizendo é que remédios que atuam no consciente talvez não atuem no inconsciente, e sua técnica de relaxamento faz com que o problema seja detectado no inconsciente e solucionado?
Veja bem, nós vamos falar daqui para frente sobre esse processo, mas eu vou mostrar para, mais ou menos, eu vou mostrar um exemplo e vou fazer qual é essa comparação com o que acontece no cérebro. Essa é uma estrutura molecular do DNA. É meio rudimentar, mas é meio parecida, né? Todas as fases, timina, guanina, citosina, adenina, né? Então, vocês veem que a estrutura segue uma sequência. Aqui, por que será que está vermelho? Né? Aqui está vermelho porque existem informações que começaram a ser erradas, né? E daí para frente vai sempre desencadear um processo que não tem volta, né? Mas basicamente é isso que acontece, que pode acontecer, tá? No cérebro é a mesma coisa. Você está sendo bombardeado 24 horas por dia de estímulos exteroceptivos. Mesmo dormindo, você tem esses distúrbios, esses estímulos bombardeando o seu córtex, né? Então, isso tem exemplos muito fáceis que há muitos anos atrás, nos 1900, na época dos anos 50, existia, que eu conheço, né, a chamada o sexo é pecado, o sexo é sujo, o sexo é isso, é aquilo, aquilo. Você começa a condicionar, porque tudo é condicionamento. Você começa a condicionar essa menina, seja lá o menino, mais é a menina, porque a menina sempre teve um processo de repressão muito maior do que do homem. Então, hoje, o sexo é proibido, o sexo é pecado, o sexo é sujo, cuidado, o sexo só traz doença, coisa. Vai hoje, vai amanhã, vai depois, vai... É a mesma coisa que o que eu estou mostrando aqui. O condicionamento é negativo. Então, isso você vai levar para o resto da vida. Agora, depois acontece, a mulher chega às suas idades de namorar, de ter o seu noivo, de casar, né? E isso vai começar a gerar um processo muito ruim em termos de casamento. Né? A sua intimidade, isso, exatamente, a sua intimidade com o marido vai dar problema. Entendi. Entendeu? Então, tem que se corrigir esse processo, né? E uma correção praticamente certa, né, com resultados muito mais rápidos, sem dúvida nenhuma, é você ter uma baixa de atividade cerebral, um relaxamento, para você poder corrigir mais rápido. Porque o processo, quando você está... estudos científicos mostram que a atividade cerebral ideal para você fazer um trabalho desse é numa fase teta. Ou teta alto ou alfa baixo. Então, por quê? É aquilo que eu falei da formação reticular. Você começa a entrar em sono, a atividade, por enquanto, é baixa. Mas quando você chegar numa fase em que o processo vamos dizer, uma fase delta, que você tem o sono paradoxal, a atividade cerebral é extremamente alta. É diferente de você estar numa fase alfa. E aí que entra... Aí é que você faz o trabalho. Se você tiver numa atividade de um sono profundo, não dá, não tem como. Eu quero saber como você faz o seu trabalho, só no próximo bloco. Peço licença só um pouco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nossa Caixa, o novo banco de São Paulo. Quem é que cobra impostos no Brasil? O imposto de renda, o IPI, o ITR e o IOF são cobrados pela União. Os impostos de importação e de exportação também são federais. Os principais impostos estaduais são o ICMS e o IPVA. Aos municípios cabe recolher o IPTU e o Imposto sobre Serviços. E como é a divisão desses recursos? A União fica com a maior parte da receita e, pela Constituição, é obrigada a repassar aos estados e os municípios o dinheiro do imposto de renda, do IPI e do ITR. E os governos estaduais também transferem para os municípios uma parte do ICMS e do IPVA. Esses recursos são fundamentais para que os governos estaduais e as prefeituras possam atender às necessidades da população.
Transferência e transparência. É isso aí. Nossa Caixa, o novo banco de São Paulo. Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Mário Celestino de Oliveira. Doutor, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre essa nova técnica, né, de relaxamento que atua no inconsciente das pessoas. Eu gostaria de estar perguntando também nesse bloco quais são as doenças possíveis de tratamento. De que forma que essa técnica ajuda as pessoas com as doenças, né, no tratamento dessas doenças e como você age nesse processo? Bom, praticamente são, dependendo do profissional, se tem bastante experiência, né, ele vai atuar em praticamente todas as doenças, patologias que constam no CID, ou seja, o Código Internacional de Doenças, no que diz respeito à doença mental. Tá? Então, hoje a saúde mental, a psicoterapia, a psicologia, a psiquiatria, está tendo um campo muito vasto em termos científicos para tratamentos das moléstias nervosas. Né? Hoje, já se sabe, há muitos e muitos tempos atrás, que 90% dos distúrbios que se apresentam hoje são gerados pelo sistema nervoso. Só que, entre saber e se aceitar, é uma grande diferença. Infelizmente, ainda não se aceita 100% dessa conduta. Por quê? Porque a mecanização da saúde está muito grande. Né? Você vê, também posso dizer que seja um paradoxo. Né? A saúde evoluiu muito, mas contra proposta, contra produção, você vê pessoas nas filas para consulta. Na verdade, é um absurdo isso. Doenças como obesidade, estresse, síndrome do pânico, depressão, todas essas o básico tratadas? que você encontra nos ambulatórios aí da vida, seja ele público, estadual, municipal, seja o que for, todos, se você for fazer uma amostragem, para você fazer um estudo científico, vamos dizer, você pega 20 pacientes que estejam na fila de espera. Se você pegar uma amostragem de 20 pacientes aleatoriamente, você vai descobrir, se você fizer um questionário banal, que esteja, você é nervosa ou nervoso? Você dorme bem? Você tem medo de alguma coisa? A sua atividade voluntária, como é que está? Ou seja, a atividade voluntária como é que você está frente ao seu serviço? Você vai por obrigação ou você vai por satisfação? Sabe? Coisinhas banais, né? Você se sente cansada, física, mental, as duas coisas, sabe? Então, você se sente deprimida, você sente muita vontade de chorar, muita tristeza. São coisinhas banais que você vai... Se você fizer um questionário, isso é cientificamente provado, que quase que 70% daqueles, e estou falando sendo muito generoso, 70% dessa amostragem consta todos esses distúrbios. Mas aí você traça um perfil da pessoa. Você fazer uma amostragem. Você traça um perfil e através Você faz uma anamnese, vamos dizer, se for, no caso, se estão esperando especificamente para o atendimento psicológico, aí sim, né? Eles já estão sendo levados para isso, porque alguém encaminhou. Né? Então, ou eles, conscientemente, eles sabem que é uma pessoa extremamente deprimida ou ansiosa, né? Então ele já vai sendo encaminhado diretamente para o trabalho, para essa parte de saúde mental. E esse relaxamento que acontece feito através de quê? Voluntário, involuntário? A pessoa ela é induzida a um sono? E como é que é feito o tratamento? Praticamente o relaxamento não deixa de ser você levar um processo conduzido, né? Então isso sem dúvida nenhuma. Existe hoje aparelhos que fazem os chamados sintetizadores de ondas cerebrais que facilitam, né? Isso seria mais uma conduta que você seja auxiliar da psicoterapia. É lógico que ele não vai, vamos supor assim,
numa cirurgia, vamos fazer uma laparotomia exploratória. Então você faz uma incisão para você ver o que tem lá dentro. Primeiro você faz o corte com o bisturi dele, para depois você saber o que tem lá dentro. Nesse processo é a mesma coisa. Você prepara para depois você trabalhar e corrigir aqueles distúrbios psicopatológicos que apresentam. E como é que são corrigidas? As técnicas usadas pelo senhor? Vamos supor, você faz a anamnese, né? Vamos ver, eu tenho um caso muito interessante, cientificamente provado, isso eu tenho dados de uma esquizofrenia, tá? Que foi me levado, ela é uma paciente de Santos, né? Que soube da minha pessoa e isso começou em setembro de 99. Essa menina era paciente do Hospital Servidor, né? E virava e mexia, isso aí é provado, né? Que ela tomava eletroconvulsoterapia, ela fazia eletroconvulsoterapia. Tomava já chegou a tomar neurolépticos, hoje ela diminui drasticamente, hoje ela toma o Risperdal, ela toma o haloperidol, que é um neuroléptico excelente, só que ele deixa distúrbios extrapiramidais a longo prazo, né? Então, hoje ela tem uma vida praticamente normal. Isso eu tenho documentos que comprovam cientificamente. Hoje ela está numa entidade chamada PROESC, ela faz a chamada terapia ocupacional, né? Ela foi uma das matérias dessa revista do PROESC, que é uma entidade vinculada à Escola Paulista de Medicina, que, se não me engano, é exclusivamente de esquizofrênicos. Esse relaxamento, ele é feito através de autossugestão? Sugestão você pode tanto fazer conscientemente como inconsciente. Lógico, isso já é provado que conscientemente uma esquizofrenia não é uma síndrome do pânico. É considerada a pior psicose que você possa encontrar. Então, o processo de tratamento, lógico que se espaça um pouco mais. Porque você tem um paciente que alucina, você tem um paciente que delira. Então, você tem que atuar na fase aguda e depois você fazer manutenção. É de suma importância, o que eu preconizo